Vamos lá. Então, o objetivo dessa apresentação aqui é que a gente comece a analisar como os pontos que a gente veio aprendendo até então, estão sendo aplicados dentro das redações. É claro que esses pontos, na verdade, eles foram alertados antes, no decorrer das aulas e no decorrer das correções dos textos de vocês. Partindo do princípio, a gente tem a lógica de que vai fazer uma redação, você tem que abordar a frase tema dentro da perspectiva que ela exige, dos recortes que ela oferece. O recorte do tema dessa semana foi a questão do plágio, né, na contemporaneidade. E aí entra aquela história de como é que a gente aborda. A questão seria o assunto, né, a ideia, o contexto, tudo está envolvido dentro da lógica do plágio. E aí a ideia da contemporaneidade é importante porque o próprio tema já abre espaço para fazer uma ponte entre a atualidade e o passado. Então, assim, eu posso trabalhar um conceito, eu posso trabalhar a história, eu posso trabalhar várias perspectivas dentro da lógica de redação. Então, o que foi feito aqui nessa redação por Humberto, né? Ele estruturou a linha de raciocínio dele a partir de um conceito. Também é uma atitude bem louvável na redação, porque você demonstra para quem vai ler sua redação que você está trabalhando todo o contexto a partir daquele conceito. É um pouco mais complexo de você conectar as informações no que diz respeito à sequência da linha de raciocínio que você vai elaborar. Porém, se você consegue fazer, a redação tende, né, a ser muito bem avaliada por todos os corretores. Por quê? Porque tem o pontapé inicial, que é o repertório, tem as afirmações gerais que abordam o tema e tem as linhas de raciocínio que são abertas para que se desenvolva a linha de raciocínio e ao mesmo tempo se conecte outras informações ou outros repertórios. Por isso que eu vou analisar essa redação do Humberto aqui, porque ele conseguiu atingir essas etapas, ele conseguiu fazer a perspectiva de uma abordagem conceitual, e aí da abordagem conceitual ele puxa para a ideia dele relativa ao tema, faz a relação e a partir da relação ele estabelece os dois argumentos. Outra coisa que chama a atenção é que quando uma redação está realmente muito bem feita, a dimensão dos parágrafos fica muito controlada. Você vê que aqui na introdução ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. No parágrafo 2 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. No parágrafo 3 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, ou seja, a diferença de uma linha só entre um argumento e outro. Perfeitamente possível isso acontecer. E aí na conclusão, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem 6 linhas aqui. Bom, a distribuição das ideias segue o plano que ele configura no início da redação. E aí entra aquela abordagem, ou seja, o tema fala sobre plágio, é um tema muito abrangente. Mas aí é aquela história de a questão do plágio na contemporaneidade, ou seja, eu estou extraindo a minha obrigatoriedade de fazer uma análise mais aprofundada do plágio no decorrer da história humana e, ao mesmo tempo, eu posso abrir espaço aqui para trabalhar conceituação, para trabalhar histórico, para trabalhar dado. E aí ele opta por trazer um conceito. O conceito está ligado diretamente ao tema? Depende do ponto de vista e da abordagem que é feita. Olha o primeiro conceito que ele traz. Traz a filosofia, né? Para Immanuel Kant, o indivíduo está na minoridade quando depende do outro para produzir um conhecimento de autoria própria. Bom, aí a gente pode pensar, mas qual é a ligação entre esse conhecimento, esse conceito de minoridade, e o que eu tenho que falar sobre plágio? A ideia da autoria própria. Então, o conceito da minoridade trabalha exatamente essa perspectiva da autoria. Então, eu estou vinculando isso já diretamente ao nosso assunto que é o plágio. Ou seja, em duas linhas, ele já mostra a conexão entre o conhecimento que ele traz para a redação e a perspectiva de conexão que ele pode dar à redação dele. Agora, inevitavelmente, como ele já atingiu a ideia de plágio quando fala em autoria própria, fica mais fácil trazer a análise para a contemporaneidade. Aí a gente vem. Nessa perspectiva, que perspectiva? Na perspectiva da minoridade de Kant.
Dentro do contexto do plágio, e aí campo semântico com autoria própria, ligação por campo semântico. Na contemporaneidade, abordou todo o tema. Brasileira, é visível que há uma apropriação indevida de conteúdos que geram uma dependência intelectual de outras pessoas. Eu tenho até agora 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E em 5 linhas ele foi capaz de trazer repertório, atingir a extensão da frase-tema, aquela questão dos núcleos semânticos, tá? Dos itinerários argumentativos, ele já abraçou o itinerário que ele queria, e aí ele vai fazer a difusão, a divisão da informação geral para a lógica de argumentação que ele verifica como sendo a mais adequada para essa linha de raciocínio. Que linha de raciocínio, Diego? A linha de raciocínio de quando ele diz que é visível que há uma apropriação indevida de conteúdos que geram uma dependência intelectual de outras pessoas. É essa linha de raciocínio que ele estabeleceu. Então, olha como ele entende a argumentação. Sendo assim, conexão, faz necessário observar que o cenário de mundo globalizado, primeira perspectiva que ele vai atuar, e o senso comum arraigado são os entrepostos a serem discutidos. No primeiro momento, quando a gente bate o olho em mundo globalizado, a gente fica meio que catando a informação necessária para a gente conectar esse tema. Só que o termo ele é tão apropriado que ele envolve uma gama de conceitos específicos que se ligam diretamente à ideia de plágio. Com a tecnologia, a gente teve mais acesso à informação. Com acesso à informação, a gente teve mais possibilidade de copiar. Com a possibilidade de copiar, o plágio se torna mais comum. E quando se passa para o senso comum aqui arraigado, aí é que gera a expectativa em quem está corrigindo. Ué, mas o que é que o senso comum, dentro dessa lógica, tem enquanto ligação na perspectiva do plágio aqui? Gera uma curiosidade no corretor e o corretor vai procurando especificamente qual é essa noção. A única noção possível, aqui nesse formato, é que a pessoa que comete o plágio, a pessoa que faz o plágio, muitas vezes ela não acredita que o plágio seja crime ou que o plágio seja errado. Ela faz pela cultura mesmo, pela convenção social aqui no Brasil sobre a perspectiva de mostrar desempenho de qualquer forma. Então, olha como ele aborda o primeiro conceito de mundo globalizado para que se entenda aqui a perspectiva de desenvolvimento dessa redação, tá? O corretor vai nessa curiosidade e na primeira sentença ele já esclarece qual é o âmbito de trabalho que ele escolheu. De início, é fato que a globalização é um fenômeno que diminuiu as distâncias entre pessoas, serviços e, principalmente, criações autorais. Ou seja, basicamente tudo que a gente precisa, a gente encontra nessa época de globalização pelo fomento da tecnologia, né? Nesse viés, o ímpeto dos indivíduos em copiar a produção dos outros se dá pela facilidade de se ter acesso ao material, uma vez que a internet, ou seja, vínculo direto em campo semântico entre globalização e internet, porque há um vínculo muito restrito, muito limitado entre essa perspectiva de globalização e avanço da internet, o avanço de internet e globalização. Por exemplo, né? Contribui para a disseminação criminosa de produções patenteadas em nuvens de armazenamento. Quando ele fala como isso acontece, dentro de nuvens de armazenamento, sites e aplicativos que permitem o compartilhamento do material, entre outros, ele mostra um conhecimento não superficial do contexto globalizado, do contexto da internet. Ele mostra um arcabouço, um cenário que é preparado, ou que, inevitavelmente, se não tem a intenção, é preparado para fornecer informações. E aí essas informações, tão bem compiladas e expostas para todo mundo, ela gera essa perspectiva aqui de atuação da cópia ou de execução da cópia, porque é muito simples você entender o que outras pessoas estão fazendo e copiar rapidamente. Aí ele fecha o parágrafo. Desse modo, esses usuários dependem do que outros produzem
enfrentando a lógica de plágio intelectivo por Kant, ou seja, faz-se menção novamente à perspectiva da menoridade, que é um conceito kantiano, associado a essa perspectiva da autoria própria. O final do primeiro parágrafo de argumentação faz o vínculo, mostrando para o corretor que, na verdade, o que ele colocou no início da redação dele não foi gratuito. Na verdade, está regendo toda a perspectiva de escolha de informações que essa redação traz. É importante a gente ter isso em mente para que, quando a gente estiver fazendo o nosso texto, a gente tente fazer um movimento parecido com esse aqui no final do primeiro parágrafo de argumentação. Beleza? Aí, Francisco, olha só a transição, a passagem de uma informação para outra. Ademais, lembra que é o senso comum, hein? Ademais, os brasileiros acreditam que esse fácil acesso não configura um ato de relevante gravidade, ou seja, vai dentro daquela perspectiva que a gente pensou no início, que o senso comum estava mais ligado à lógica de que o brasileiro não sabe da repercussão ou do efeito devastador, ou se é crime ou não, praticar o plágio. Vai dentro da lógica que a gente pensou que era a única lógica possível para a lógica do senso comum. Então, isso ativa na cabeça do corretor um reconhecimento da informação que ele havia pensado lá em cima. Isso é muito positivo, porque ele vê que a redação está caminhando dentro de um plano realmente muito claro. Visto que há o pensamento de que tudo que se encontra disponível é necessariamente legal. E aí entra o vínculo entre esse parágrafo e o parágrafo anterior. A gente viu no parágrafo anterior a ideia das nuvens, a ideia dos sites, ou seja, está disponível, todo mundo tem acesso, você não precisa pagar para aquilo. Então, se está disponível, eu vou usar porque está ali para todo mundo ver. Então, se está ali para todo mundo ver, ninguém vai encarar isso que eu estou fazendo agora de cópia, alguma coisa, como sendo um crime. Então, é o conhecimento do senso comum, geral. Isso pode ser explicado pela anomia social. Aí entra o outro conceito, um conceito do Emile Durkheim, para se somar ao conceito que ele traz lá em cima do Immanuel Kant. Só que qual é o conceito da anomia social? Teoria pregada por Emile Durkheim, a qual destaca situações de desregramento social, incluindo o caos existente de criações disseminadas de forma delituosa na atualidade, ou seja, é uma anomia porque eu estou longe da lei por acreditar que a lei ou que essa situação não merece regramento, não merece limitação, não merece legislação, ou não tem simplesmente. Então, a essa anomia se deve à cultura brasileira, tá? A perspectiva do brasileiro, em como ele entende o problema do plágio. Assim, é nítido que a independência intelectiva enfrenta um ambiente de desordem, fazer frente à ideia do desregramento ali, pautado na facilitação tecnológica atual. E aí eu junto dois núcleos dessa redação. A parte do desdobramento aqui do desregramento, da anomia social, com a parte da facilitação tecnológica que está ligada à globalização, que está no parágrafo anterior. Ou seja, qual é a repercussão que a gente faz positivamente desse texto? O corretor, independente do ponto em que ele esteja, se ele leu a redação toda com atenção, ele vai entender o vínculo que um termo tem com o outro, ou que um trecho estabelece com o outro. E isso é aquele negócio, aquele conceito que eu venho falando sempre com vocês, que a gente tem que buscar nas redações. Qual é o conceito? Conceito de unidade semântica. Se você tem a unidade semântica muito clara na sua mente, você consegue fazer com que uma parte do texto repercuta a outra ou se conecte a outra, acrescentando mais informações, agregando. E aí ele cai na conclusão. A interrogação que eu faço, e aí é interessante que você, Francisco, está aqui, o pessoal depois que vai assistir essa aula gravada, se faça também. Preste bem atenção. Ao ler a minha redação, eu percebi que ela é simples, sem ser simplista. Como assim simples, sem ser simplista? Eu consegui passar todos os conceitos que eu queria de maneira de fácil percepção para o corretor? Sim, consegui. É simplista? Não, porque eu trabalho vários conceitos. Eu trabalho um plano muito denso. Eu trabalho informações que se conectam nos mais variados pontos dessa redação. Então, é simples no que diz respeito ao entendimento do meu plano. Mas não é simplista. Por quê? Porque ela traz um grande arcabouço teórico, ela traz um bom planejamento de estrutura e ela prossegue, ela progride na informação. Então, esse é o questionamento que vocês devem fazer. É simples, mas não é simplista. Simples no sentido de ser facilmente receptiva ou recebida pelo corretor. E aí ele cai na conclusão.
Precisa-se, portanto, que o governo federal, por meio do direcionamento estratégico do dinheiro público, crie um programa de fiscalização e combate ao plágio, bloqueando as diversas fontes de reprodução indevida de patentes, a exemplo do que ele falou ali no parágrafo 2. Com o fito de frear a atitude generalizada que faz frente ao que ele falou no parágrafo 3, a ideia do senso comum coletivo, da cópia criminosa, e demonstrar às pessoas a dimensão do delito, que é exatamente a razão pela qual o senso comum brasileiro simplesmente não vê relevante gravidade, que está aqui na linha 18, relevante gravidade para a ação do plágio. Ou seja, a conclusão dialoga com diversos setores da redação dele, com diversas informações do que ficou lá para trás no texto. E aí, Francisco, e depois vocês que vão assistir a aula gravada aí, eu quero chamar a atenção para essa abordagem, porque essa abordagem já é uma abordagem compreendida por todos vocês já conseguem fazer isso. Em determinado momento, quando há uma desconexão, quando há uma informação que não tem finalidade prática na redação, ela está ali só para encher o espaço, só para preencher espaço, eu chamo a atenção de vocês. Eu falo, aqui a gente deveria trabalhar, na verdade, esse outro conceito, que se liga melhor com o conceito que está lá atrás. A exemplo do que foi feito aqui por Humberto, quando ele trabalha o conceito da minoridade, que traz a ideia da dependência, com o conceito da anomia social, que fala aquela perspectiva da ação coletiva ou individual mediante uma ação coletiva. Qual é a ação coletiva? Da pura aceitação por ignorância. E aí, inevitavelmente, o desregramento acontece. Ou seja, os dois conceitos se preenchem, se conectam, porque o plano de texto que foi construído é um plano de texto realmente com objetividade. E essa objetividade ela fica clara na divisão dos argumentos e no posicionamento das ideias. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção é o que eu estabeleci na aula passada, quando eu falei dos ministérios. Eu falei que há uma atuação específica aqui nessa linha de conclusão. Porém, eu ainda vou mais além, tá? Eu vou falar na perspectiva da transição de conteúdo. Você vê que todo o conteúdo que ele apresenta na redação dele se conecta com o conteúdo anterior, sem que necessariamente seja uma repetição ou uma informação que fica perdida na redação. É uma informação que continua a informação anterior e, ao mesmo tempo, agrega novas informações. Informações que são relevantes para o que está sendo debatido aqui. Por exemplo, quando ele fala na facilitação tecnológica atual, ele faz uma menção direta ao que foi abordado no parágrafo 2 dessa redação, que é a relação direta com a globalização, com a perspectiva da tecnologia, com a perspectiva de fácil acesso às informações. Então, essa lógica da facilitação tecnológica atual está ligada diretamente à aquisição de informação relacionada à perspectiva do plágio, que é cometido muitas vezes por falta de conhecimento da população. Quando eu consigo conectar essas ideias assim, quando eu estou explicando uma redação, isso vai ficar tão claro na cabeça do corretor que não tem como ele atuar sobre esse texto achando um período lacunoso ou achando um período que simplesmente não diz nada. Essa redação diz muita coisa, justamente porque ela foi pensada passo a passo e porque ela foi pensada lá em cima, desde a escolha do conceito que ele imaginou para iniciar essa redação. Perceba que quanto mais próximo está o seu conceito, o seu repertório, daquilo que você vai defender na redação, mais facilidade você tem de desenvolver esse texto. E olha aqui o conceito da minoridade de Kant aqui, que fala exatamente sobre essa perspectiva da dependência do outro para produzir um conhecimento de autoria própria, foi exatamente o que se encaixou como uma luva na questão do plágio, porque o plágio é exatamente isso, você preferir buscar a autoria de outra pessoa ao invés de estimular sua própria autoria. Então, como essa redação ela atinge todos os níveis que a gente espera da redação do Enem, ela tem um cenário muito progressivo e ao mesmo tempo retrospectivo com conexões, essa é uma forte redação para estar na nota máxima ou no mínimo 960, 980 ali. A grande questão que eu quero que todo mundo veja depois quando estiver assistindo a aula e Francisco vê agora, é que nenhum período dessa redação foi feito sem finalidade. Foi feito só para preencher espaço. Tudo se conecta desde o início, passando pelo meio, até o final. Quando ele faz a conclusão e a intervenção,
e você percebe que ele está dialogando com o que ele apresentou lá nos argumentos dele. Isso fica muito notório, fica muito simples de se perceber, e eu quero que essa tendência fique clara nas redações. Porque a partir de hoje, quando eu estiver corrigindo as redações de vocês, é isso que vou buscar, porque é isso que eu já estou buscando até agora, e vocês estão cada vez mais cientes do que tem que ser feito. Esse modelo de produção aqui, eu já encontro nas redações de vocês, só que a tendência é, toda vez que eu desviar desse modelo, eu vou ter que apontar isso para que vocês entendam exatamente por que você desviou do modelo. Se é falha no planejamento, se é falha na escolha do repertório para se ligar às ideias, se é falha na transição de conteúdo ou se é falha especificamente no nível de raciocínio que foi planejado para essa redação. Beleza? Eu fiz essa aula muito objetiva, Francisco, que é justamente para vocês entenderem a essência dessa redação. Por quê? É isso que vai pesar daqui até o Enem. A gente vai buscar isso nas correções. Ficou claro isso para você? Ficou sim, professor. Ah, bacana, bacana. Porque quando eu estiver corrigindo sua redação, a gente vai marcar o horário, né? Se estiver corrigindo sua redação, é isso que eu vou buscar, tá? Espero que tenha ficado também claro a vocês quando estiverem assistindo essa aula, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pro WhatsApp, que aí eu vou tirando no decorrer das aulas. Próxima aula, Francisco, e pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar os institutos que podem ser atrelados à ação dos ministérios. Institutos, as fundações e as agências. Por exemplo, a Anvisa é uma agência, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela trabalha sempre em conjunto com o Ministério da Saúde. Então vai ser uma aula de muito detalhismo nesses instrumentos que os ministérios se aliam, né, para fazer determinadas ações. Então vai ser uma aula muito rica depois dessa redação, porque vocês vão entender como você vai atuar ou vai usar o instrumento e o ministério dentro do que você foi capaz de produzir aqui na redação. Beleza? Francisco, brigadão pela atenção aí, pela lógica de raciocínio que você demonstrou ter adquirido, e eu vou ver isso na tua correção, beleza? Aos demais, Beleza, preste obrigado. atenção nessas determinações para que a gente feche o circuito aqui. Até a próxima aula, Francisco.